plantas usadas na agricultura que podem ser modificadas geneticamente. Senhores, boa tarde. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão da CCJ. Convido a nossa secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 62ª reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 7 dias do mês de novembro do ano de 2019, na sala das comissões, deputado Solon Amaral, às 14 horas, sob a presença do novo deputado Humberto Aidar, a presença dos deputados Álvaro Guimarães, Carlos Cabral, Henrique Carantes, Vinícius Cirqueira, Antônio Gomide, Hamilton Filho, Thales Barreto, Bruno Peixoto, Hélio de Souza, delegado Humberto Teófilo, realizou-se a referida reunião. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente distribuiu os processos número 6701/19 ao deputado Álvaro Guimarães, ao deputado Hélio de Souza, processo 6699/19, ao deputado Antônio Gomide, processo 6694/19. O presidente considerou oportuno o momento para a devolução de matérias. Foram devolvidos à mesa devidamente relatados com os pareceres favoráveis dos processos 6003/19, 6090/19, submetido à discussão e votação separadamente, foram aprovados. O presidente colocou em diligência o relatório apresentado, o processo 5941/19, submetido à discussão e votação separadamente, foram aprovados. Pela ordem do deputado Bruno Peixoto, devolveu o processo número 4718/19, com voto separado de sua autoria pela diligência. Submetido à discussão e votação, foi aprovado. Com voto contrário do deputado Carlos Cabral. O presidente concedeu vista do processo número 5938/19 ao deputado delegado Humberto Teófilo. O processo 6173/19 aos deputados Henrique Arantes e Carlos Cabral, todos pelo prazo regimental. A falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar na louça a presente ata, que lida e achada conforme, será votada e assinada pelos presentes. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Encerrado. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Momento oportuno para devolução de matérias. Questão de ordem. Delegado Humberto. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Devolvendo aqui dois projetos. Final 6571, 4930
E estou fazendo um requerimento formal aqui, presidente, de 3 projetos que está aqui na comissão e já expirou e muito que o prazo regimental de 90 dias para cumprimento das diligências. Eu estou aqui formalizando, tá? Para a gente colocar em votação, por gentileza. Ok. Os deputados estiverem nessa mesma situação, que faça o mesmo procedimento aí, delegado Humberto Teófilo. Para devolver a matéria, presidente. Deputado Vinícius. Senhor presidente, boa tarde, nobres pares. Só para devolver 3 matérias devidamente relatadas em tempo hábil, senhor presidente. Delegado Humberto, então nós vamos pegar todos esses projetos e vamos repassá-los aos relatores, determinando que façam um relatório conclusivo já para a próxima sessão ordinária. Então, nós vamos dar esse prazo, ele faz ali o relatório conclusivo, porque a diligência não veio, então cabe a ele como relator. Senhores, quero pedir a permissão aqui para começar com 2 projetos, tratam da legislatura passada, são matérias que foram emendadas em plenário, estão há algum tempo aqui paralisadas, estão paradas. O 4098, deputado Simeison, dispõe sobre a transparência e os critérios para liquidação de despesas e pagamento em ordem cronológica das obrigações financeiras regidas pelas leis federais 866. Distribuído ao deputado Hélio de Souza, relatório pela aprovação da matéria e rejeição da emenda apresentada. Vista deputada Leda e Vinícius em manifestação. Vista o deputado Bruno, voto separado do deputado Bruno pela diligência da Secretaria de Estado da Economia e Secretaria de Estado do Governo. Aprovado, voto separado pela diligência. Voto separado conclusivo do deputado Bruno é pela rejeição da matéria. Está em discussão. Vista. Não cabe mais vista. A emenda do plenário cabe à vista? Não, já foi vista? Já foi vista, já foi tudo. Inclusive do líder. Para discutir, presidente. Aí é para discutir e votar, para discutir a matéria, deputado Vinícius. Para discutir também, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu venho aqui defender a matéria do deputado Simeison Silveira. Matéria essa que faz com que o Estado pague as obras em sua cronologia de acordo com os seus processos. O que acontece hoje, infelizmente, nós sabemos alguns lobbies que porventura possam acontecer para passar na frente processo que paga porque a empresa X ela é amiga de fulano, é amiga de ciclana. Então, o projeto aqui da matéria que o deputado Simeison apresenta é uma matéria que tenta fazer com que os critérios cronológicos sejam obedecidos pela governadoria do Estado de Goiás ou pela pasta que assim está administrando esse pagamento. Então, eu acho que nós vamos moralizar, nós vamos fazer com que quem vai receber e as pessoas, ou seja, a população do Estado de Goiás saiba realmente qual é a ordem de pagamento das obras e serviços que são prestados ao Estado de Goiás. Então, eu venho aqui fazer uma defesa, vou votar contra a rejeição da matéria, eu sou a favor da matéria e quero aqui também que os nobres pares possam aqui fazer essa análise, porque é inadmissível o tal do jeitinho para pagar ou para receber alguma coisa. Se quer mudar, a hora é essa. Vamos mudar, colocar a ordem cronológica nos pagamentos de serviços e obras públicas do Estado de Goiás. Então, eu estou aqui me manifestando contrário ao relatório e a favor da matéria apresentada pelo deputado Simeison Silveira. Deputado delegado Humberto Teófilo. Eu só peço que eu não tenho ciência da matéria.
Presidente, pode suspender até porque parece que o projeto aqui, acho que a gente pode até perder. Tem que suspender só colocando as votações nas próximas. Agora eu devolvo só para ter ciência aqui. Tudo bem, se vocês não importar para dar uma lida aqui. Não, Vossa Excelência tem pode ficar. 9 minutos. Então, beleza, obrigado. Posso discutir isso à frente? Vou dar uma parte, por favor. Uhum. Uma parte. Aproveitando aqui o tempo do delegado Humberto Teófilo, quero aqui entender que a matéria proposta pelo deputado Cimeison, ela é realmente muito boa. Mas, infelizmente, a situação financeira que o Estado de Goiás vive não permite a gente vislumbrar essa medida que seria o mundo ideal. Eu tive a oportunidade de ser presidente da Câmara de Anápolis e, assim, a gente sabe que eu tinha um orçamento lá de muito valor financeiro assim, para administrar, e às vezes a necessidade do momento, a questão, eu vi um pouco, podia aprender mais sobre gestão, deputado Vinícius, e eu acho que é muito complicado você engessar o gestor público. Imagine vocês, o governo do Estado de Goiás tem pegar um exemplo aqui que eu vivi na prática na Prefeitura de Anápolis, por exemplo, tem lá um pagamento de insulina para fazer, se não fizer, o fornecedor não entrega. Entre pagar insulina para manter a insulina para os diabéticos, ele precisa pagar a insulina, ainda que a insulina esteja mais recente do que outra questão que seja mais antiga, porque aquilo é a prioridade do governo. Então a gente não pode engessar o administrador, o gestor, colocando uma ordem cronológica de acordo com os empenhos que foram realizados para o pagamento das obrigações, porque tem questões que são do dia a dia, são práticas. A insulina vai ter prioridade a outro pagamento, por exemplo, um outro contrato que pode esperar um pouco, porque tem questões que não espera. Estou falando da insulina, mas tem às vezes uma obra que tem que ter um cronograma, uma obra de urgência, tem uma questão de uma recuperação de uma escola, de uma saúde. Então, tem obrigações que, em que peças sejam mais recentes que outras, elas são mais urgentes que outras. Então, realmente, quando o cobertor é pequeno, tem que puxar, esticar e fazer com a gestão acontecer na prática. Então, realmente, eu entendo que essa medida seria o mundo ideal, seria o ideal da gestão pública, mas eu não consigo vê-la funcionando na prática, não consigo vê-la ter aplicabilidade na prática, na situação de crise que o Estado se encontra agora. Então, quero aqui discordar do deputado Vinícius Cerqueira, pedir realmente que a gente possa acompanhar o relatório do líder do governo. Uma parte, deputado delegado. Gostaria de uma parte também, Sim. posteriormente. Vinícius Siqueira, posteriormente, José É bom porque eu estudei o projeto, e o projeto é justamente isso. Em questões de emergências, questões de saúde, questões primordiais para o Estado não está sendo engessado. Nós estamos falando de serviços que foram prestados aí há muito tempo, e nós estamos vendo aí, infelizmente, não é o caso agora, mas para que não possa acontecer nesse governo, nós vamos pagar o amigo do fulano, o amigo do ciclano, esse aqui é porque esse aqui ajudou na campanha do ciclano ou do beltrano. E o projeto ele não engessa, não, deputado Hamilton. O projeto em questões de emergenciais, de saúde, questões que são tidas como questão de cair uma ponte, isso não muda nada. O que não muda é o que acontece é o seguinte: prestou um serviço em 2014, está lá o cara recebendo, não tem amizade, mas está lá com a empresa quebrada, de repente paga um de 2017 porque teve mais influência. É isso que não pode acontecer no Estado. Então, o projeto, em nenhum momento, ele engessa o administrador, em nenhum momento ele fala de questões primordiais de emergência, que seja de saúde pública ou de catástrofe por algum motivo que possa ter acontecido. Então, nós estamos falando da ordem cronológica. Por que paga um projeto de 2019 que forneceu terra e o de 2014 continua lá na fila de pagamento? É injustificável isso. Então, essa que está sendo apontado pelo projeto. O projeto para ter aqui uma ordem cronológica dos pagamentos que já foram empenhados, que foram aprovadas leis orçamentárias nesta casa, e aí a gente não sabe, fica só na ponta da caneta do gestor, não, esse aqui eu pago, não, esse aqui eu não pago, não, porque esse aqui eu não sei nem quem é. Opa, esse aqui é gente boa, não vou pagar, esse aqui eu vou pagar. Não, aquele lá estava na administração passada, vou pagar não. Então o projeto veda esse tipo de canalização de pagamento, e aí por influência, e é isso que a população do Estado, e é isso que o Estado busca, é isso que nós somos cobrados a todo momento, principalmente pelos que nós estamos aqui hoje, que as ruas falam. Então, meu presidente, eu volto a insistir que eu sou contra o...
Presidente, então eu já fiz uma rápida leitura, apesar de ter uns 2 substitutivos que não alteram substancialmente o projeto, mas quer dizer que também vou votar contra o relatório aqui do Bruno Peixoto, porque o que fala em transparência e seguir a ordem cronológica, o que nós estamos aqui? Nós estamos seguindo a lógica. Se é para pagar seguindo a ordem cronológica, e como o deputado Vinícius Cirqueira bem pontuou, nós temos um artigo aqui no projeto que já traz as exceções, como calamidade pública. Então, se o Estado quiser alegar aí uma calamidade, uma situação financeira extraordinária, excepcional, ele pode alegar e fugir da ordem do pagamento, da ordem cronológica. Então, não vejo que essa questão de engessamento, tá? Pelo contrário, é transparência, a ordem cronológica, que a gente sabe muito bem o que a turma do Marconi fez aí no Estado. Sempre arrumou um amiguinho ou outro para passar, fazer o pagamento, para quitar uma dívida da campanha, né? E muita gente aí se enriqueceu para estar aí pegando dívidas do Estado, né? E ganhando aquela famosa corretagem, né? A turma do Marconi foi profissional nesse tipo de situação. Então, voto contra o relatório aqui do Bruno Peixoto e favorável à matéria. Para discutir a matéria? Para discutir a matéria. Zé Carapô. Bom, nobres colegas, eu vejo uma intenção muito boa no deputado Cimeison a elaborar esse projeto, mas eu sou obrigado a concordar com o deputado Hamilton, quando ele diz que isso engessaria, sim, o governo, e são N hipóteses que isso poderia acontecer, não somente num caso emergencial, como foi bem citado pelo nosso nobre colega Vinícius Cirqueira, mas um contrato, por exemplo, que tenha suspeita, um contrato que esteja sendo executado e tenha suspeita, ele travaria o pagamento de todos os outros à frente, até que se fosse feita uma investigação, ou um contrato, por exemplo, da gestão passada, que tenha suspeita sobre ele também, um contrato que tenha suspeita até às vezes de não prestação de serviço, por um exemplo, da gestão passada, se ele não for pago, travaria, se estivéssemos no parlamento, diria travaria a pauta, né? Então, travaria todos os outros pagamentos. Imagina os contratos aí superfaturados ou talvez até de serviços não prestados da gestão passada seriam obrigatoriamente todos pagos para não se travar o pagamento dessa gestão. Por mais que eu vejo muita boa intenção no ex-deputado Cimeison em apresentar essa proposta, mas eu sou obrigado sim a concordar com Hamilton e não vejo isso na prática funcionando tão bem quanto na teoria. Senhor presidente. Vossa Excelência. Devolvendo o projeto devidamente relatado à Defensoria, senhor presidente. Obrigado. E peço a sugestão de inclusão na pauta hoje como prioridade. Tá, eu pergunto aos deputados se nós podemos incluir esse projeto da Defensoria na pauta da sessão de hoje. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Para discutir a matéria, deputado Carlos Cabral. Senhor presidente, eu também, dada a natureza da matéria, eu me lembro disso aqui na legislatura passada, dessa matéria, ela foi até discutida aqui também. Ela já foi relatada anteriormente na CCJ, tinha sido relatada pelo deputado Francisco Júnior, em novembro de 2018, é antigo. Aí depois ele, por força de ficar parado e não ter sido votado, foi avocado pela mista, para a mista a pedido do deputado Cimeison, aí foi distribuído novamente para a relatoria de outro deputado na comissão mista, que foi o deputado Hélio de Souza. As duas relatorias foram pela aprovação. Em seguida, o atual vice-governador, meu amigo deputado Lincoln TJ, fez uma emenda ao projeto, fazendo uma correção de texto. A emenda dele é apenas corretiva, o que significa que ele também é favorável ao texto da matéria, inclusive uma emenda extremamente pertinente. Depois o projeto foi 2 vezes para diligências e voltou agora. Teve um outro parecer favorável anteriormente a isso, e depois veio um voto separado do líder do governo para rejeitar a matéria.
Eu, ouvindo o deputado Hamilton, fiz questão de ler aqui todo o texto novamente, para ver até que ponto isso aqui poderia implicar o governo no sentido de engessar a administração ou travar alguma questão. O artigo 6º resguarda todos os direitos inerentes ao estado de emergência, calamidade pública, decisão judicial ou relevante interesse público, que basta serem argumentados por meio de ato da autoridade competente. Um despacho simples do governador pode mudar essa ordem. E como eu fiz campanha ao lado do governador Ronaldo Caiado, para deputado estadual e ele para governador, e o tempo todo o governador defendeu a moralidade na administração pública, a transparência nos atos, como ele vem fazendo isso na sua gestão e agora, ainda mais aprimorando espaços de governo para fazer uma controladoria praticamente de todo o governo, uma palavra que está na moda, eu esqueci como é que é o nome, compliance. Essa é uma palavra que está sendo muito falada, o compliance público. Eu acho que a matéria do deputado Cimeison, ela só ajuda o governo a cumprir esse objetivo que o governador Ronaldo Caiado tanto quer. Ela é pertinente, ela é legal, constitucional, e eu vou votar contra o voto separado do líder do governo, por entender que com essa matéria a gente está dando um elemento a mais para o governo do Estado, para o nosso governador, moralizar a gestão pública. Eu estou na mesma linha que Vossa Excelência, delegado, discutiu aqui. O projeto é interessante, ele só não é interessante para quem quer fazer corrupção na gestão pública. Quem não quer, quem quer levar a coisa séria, com moralidade, quem quer ver uma lista, uma ordem de pagamento ser feita na ordem das obras executadas, aquilo que é o mais legal possível, essa matéria Deputado Carlos, se me permitir uma parte posteriormente ao deputado Álvaro. De Vossa Excelência. A Vossa Excelência, deputado. O que justifica o voto, que ele justificou o voto do líder do governo? Deixa eu abrir aqui. A Vossa Excelência, ele faz uma análise. Embora entenda a relevante iniciativa dos deputados, conforme exposto no despacho da Secretaria de Economia, a matéria em questão já está regulada pelo decreto 9943, de 7 de maio. Um decreto. Para mim, decreto já não é a mesma coisa que lei. Decreto se revoga com decreto, ato de governador. Revoga do dia para a noite. E dispõe sobre a ordem cronológica. Então, já tem um decreto que dispõe sobre isso e não é cumprido. Ademais, sugerem que cada poder ou órgão autônomo regulamente critério de liquidação de despesa e pagamento em ordem cronológica. Dessa maneira, por já existir no ordenamento jurídico legislação em vigor tratando do mesmo objeto, a propositura em pauta se torna desnecessária. Eu discordo do argumento que decreto se revoga com decreto, lei se revoga com lei, e o parlamento tem competência para dispor sobre isso aqui. Senão, aliás, para que a gente está aqui também, né? Acho que a matéria é extremamente interessante, uma parte a Vossa Excelência, deputado. E isso sendo aprovado, passaria a valer para todas, por exemplo, todos os contratos da última gestão, em relação aos contratos que estão sendo firmados nesse momento? Porque se obrigar a pagar tudo da última gestão, alguns inclusive com graves suspeitas em cima, antes de pagar os contratos que estão sendo firmados atualmente, inclusive com compliance e tudo mais, eu vejo, assim, não sei, talvez até o deputado tenha algum trecho na lei que diz que não, o pagamento essa lista, esse pagamento em ordem cronológica passa a valer a partir da sanção da lei. Mas se isso for pegar os pagamentos retroativos, eu acho que até pode inviabilizar. E não é esse governo que eu estou dizendo, não. É qualquer governo. Principalmente levando em consideração que se pegou um governo com uma situação fiscal muito complicada. Aí sim eu estou falando desse. Mas eu acho que qualquer outro governo. Se o governo passado fizer a quantidade de besteiras e eventualmente incorrer em algum contrato fraudulento, aí o governador atual, seja ele quem for, é obrigado a cumprir aí, com risco de travar todos os pagamentos do Estado, ele é obrigado a cumprir, inclusive com contratos que estariam sendo investigados. Eu acho um pouco complexo isso, mas também não sei se eu entendi exatamente se é dessa forma que eu estou colocando. Concede a parte? Ou... Deputado, só para... Já em seguida eu dou a Vossa Excelência a parte. Eu vi todas as subemendas modificativas e o texto originário do deputado Cimeison não fixa que a partir de agora, para os 18, é silente nesse aspecto, mas eu entendo que só vai ter efeito para a partir do momento que a lei é publicada. A lei não vai retroagir, esse é um princípio. E, na verdade, inclusive, tem o artigo 2º,
que dá o prazo de 180 dias para a lei entrar em vigor, ou seja, são 6 meses. Então, daqui 6 meses a lei entrará em vigor e, no meu entendimento, como ela é silente, ela valerá para os contratos daquele momento em diante. Uma parte a Vossa Excelência, deputado delegado Humberto. Deputado Carlos, eu acredito que essa lei, ela leges de 120 dias. 180. 180 dias, mas eu acredito que a aplicabilidade dela é imediata e pega, sim, os contratos passados. Mas uma explicação, que o governo, né, isso daí é sem dúvidas, já tem que votar já sabendo disso, vai pegar os contratos passados. Só que é o seguinte... Até porque a dívida é do Estado, não é do isso eu queria dizer, olha, tem contratos aí que foram feitos, estão sendo alvos de investigação? Tem. Mas cabe ao Estado recorrer à Justiça e suspender o contrato. Agora, também nós não podemos deixar algum fornecedor que não tem nada a ver com a situação e tem uma dívida para receber do Estado. Então, nós temos que ver essa situação também. O cara não tem nada a ver, forneceu para o Estado agora só porque forneceu para a turma do Marcondes, que realmente, que eu falo direto aqui, que não vale nada, e ele vai ser culpado por não receber a conta? Não. Então, acho que o governo tem as suas justificativas para suspender alguns pagamentos, até porque está em regime de recuperação fiscal, não está no RRF, não tem várias justificativas para não estar chamando após públicos, várias pessoas. Então, ele tem justificativa sim, uma justificativa financeira, contábil, para não realizar todos os pagamentos. Agora, tem alguns fornecedores aí que não tem nada a ver com a história, tá? Então, eu reitero a questão do meu voto, contrário ao voto pela rejeição da matéria, que eu acredito que não vai engessar o Estado, e pelo contrário, isso daí vai ao encontro das bandeiras do governador Ronaldo Caiado, que é da transparência e de seguir o que está previsto na lei, que é a ordem cronológica que está prevista na lei de licitações. Vou finalizar aqui, deputado, agradeço a parte de Vossa Excelência. Eu só vou divergir nessa parte, que Vossa Excelência alega que vai se aplicar a todos, porque ele estabelece um procedimento. Então, se há um procedimento, inclusive dizendo aqui quando é que inicia o prazo de contagem, isso não tem como valer para quem já está em andamento. Como há um procedimento novo aqui, que ele fala, o procedimento terá como marca inicial a apresentação do documento de cobrança e tal, e ele fala que quem não recebeu os documentos não vai entrar, então ele está estabelecendo uma rotinazinha de procedimento, então eu entendo que isso não pode pegar o que está para trás, porque, aliás, o que está para trás já está iniciado um procedimento diferente do da lei. Então, no meu entendimento, aqui vai pegar da publicação da lei para frente. Eu vou votar contra o voto separado do líder do governo e vou votar pela matéria, inclusive com substitutivos apresentados. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, está em votação. Deputados concordarem com o voto em separado do deputado Bruno Peixoto pela rejeição, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Rejeitado. Por favor, vamos contar de novo. Está votando com o Bruno ou contra? Contra o Bruno. Contra. Eu gostaria de votar com Vossa Excelência. O que devo votar, para o meu presidente? Vota que eu desempato. Não, foi rejeitado. Não, rejeitado. Não, foi rejeitado. Agora nós vamos votar. É o relatório pela aprovação. E rejeita aqui a emenda apresentada no plenário, tá? Então, está em discussão, em votação, deputados concordarem com a aprovação da matéria do CIMEISON, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado com o voto contrário, deputado Hamilton. Processo 3661, deputado Diego Sorgato, dispõe sobre obrigatoriedade das instituições públicas ou privadas e as cooperativas de crédito localizadas no estado de Goiás a contratar vigilância armada para atuar 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana. Essa matéria é de 2016. Distribuído ao deputado Cimeison pela aprovação, vista a deputada Leda e Vinícius, essa matéria foi desarquivada, na verdade, ou desenterrada, como queiram. Voto separado, deputado Vinícius Cerqueira,
pela diligência da Secretaria de Estado de Segurança Pública. O voto separado da deputada Leda pela aprovação. Voto separado pela diligência, aprovado. Relatório conclusivo, deputado Vinícius Siqueira, pela rejeição das emendas apresentadas em plenário e pela aprovação da matéria. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Estamos Deputados... votando do Vinícius? Não, isso é meu. Nós estamos votando qual? Pode ler o projeto, por gentileza, Dom. Está votando o último aqui, deputado Vinícius, que rejeita as emendas e aprova a matéria. Cabe vista, presidente? Não. Encerrada a discussão, em votação, deputados concordarem com a aprovação da matéria. Deputado Diego Sorgato, 2016, permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovado. A matéria da Defensoria, deputado Virmondes fez uma leve, breve confusão, é na comissão mista, não é da Comissão de Justiça. Então, revogo o despacho. 6390, deputado Lissauer, declara de utilidade pública a entidade que especifica Centro Espírita Apóstolo Paulo, sede município de Trindade. Vinícius Siqueira, relator pela aprovação, está em discussão. É encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 5706. Deputado Bruno Peixoto, concede título honorífico de cidadania a Carlos de Marque. Hélio Souza, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 3945, Zé Carapô, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Lar da Criança Marcondes Dias, sede município de Jataí. Hélio Souza, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Jefferson Rodrigues, autor da 5120, dispõe sobre a adoção de medidas de atendimento dispensadas às mulheres vítimas de agressão, abuso e violência sexual pelas instituições responsáveis por perícias e exames de constatação de violência sexual. Hélio Souza, pela aprovação, está em discussão. Discutir a matéria. Vai discutir a matéria, delegado Humberto Teófilo. Para fazer o exame, senão se ficasse cortando mulheres, aí... Devolvo o projeto para votar favorável. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovarem a matéria permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 4954, Adriana Corse. Altera a Lei 13.898, de 24 de julho de 2001, concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência e meio passe para estudantes de ensino superior, Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal. Deputado Carlos Cabral, relator pela aprovação, vista ao Diego Sorgato, sem manifestação, está em discussão. É encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 5539. Cláudio Meirelles, dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e psicopedagogia nas unidades de ensino da Rede Estadual de Educação. Antônio Gomide, relator pelo apensamento ao processo 1424, vista o deputado Virmonde Vinícius, sem manifestação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 4950. Thales Barreto, institui a campanha de conscientização contra o HPV, associada ao combate do uso de narguilé no âmbito do estado de Goiás. Narguilé. Hélio Souza,
Relatório pela aprovação. Vista o deputado Vinícius sem manifestação. Está em discussão. Para discutir, deputado Thales Barreto. Obrigado, presidente. Na realidade, é só para... Esse projeto não tem nenhum tipo de punição ou de evitar que possa estar atuando em cima do narguilé. Na realidade, é só como cigarro, colocar que conscientizar as pessoas. É uma campanha apenas, né? De poder saber que faz mal. Então, o objetivo é somente esse. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão, está em votação. Deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 5712. Esse processo, o deputado Júlio Pina expõe sobre a permanência de acompanhantes nas dependências da unidade de terapia intensiva dos hospitais, unidade de pronto atendimento e maternidades públicas e privadas. Delegado Humberto, relator pela diligência ao Conselho Estadual de Saúde, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com a diligência, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com o voto contrário, deputado Carlos Cabral. Processo 4539. Deputado Bruno Peixoto, permite a extração, industrialização e comercialização dos minerais de elementos terras raras. Carlos Cabral, relator pela aprovação. Vista o deputado Vinícius sem manifestação. Relatório pela aprovação está em discussão. Para discutir a matéria, deputado Carlos Cabral. Terra rasa aí. Terras raras é minério. Terras raras é minério. Raras. Senhor presidente, eu vou concordar com a matéria aqui, está discutido. Senhor presidente, uma parte, ô deputado Carlos. Uma parte ao deputado Vinícius Cerqueira. Queria solicitar a Vossa Excelência, que é ato presidencialista dessa comissão, para que, se puder, sobrestar essa matéria. Eu acho que ela causa muitas dúvidas, e se puder tomar essa providência, fico a esse pedido meu aí a Vossa Excelência. Puder sobrestar a matéria, por gentileza. Eu pergunto ao deputado Carlos Cabral, que ele é o relator da matéria. Eu não tenho objeção nenhuma, senhor presidente. O deputado Thales me perguntou aqui se a competência não era privativa da União. Inclusive, no parecer é mencionado sobre isso, que ela é concorrente. Olha, eu não sei, de toda forma, essa matéria vai para Minas e Energia. Eu não sei, mas eu não quero obstar de forma nenhuma. Eu, inclusive, sou favorável a toda vez que um deputado aqui quer discutir melhor a matéria, retirar. Eu não sou o autor da matéria e não me importo. O autor é o deputado Bruno Peixoto. Eu não me oponho. Eu vou retirar a matéria, né, aguardar a presença do autor aqui para ele poder, quem sabe, nos convencer. Pela ordem. Major Senhor presidente, Araújo. é só para devolver 3 processos devidamente relatados. Obrigado, deputado Major. Processo 6135, deputado Alisson Lima.
dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais públicos ou particulares oferecer aos acompanhantes dos pacientes internados leite e alimentação. Deputado Hamilton Filho, relator ao pensamento, ao processo 4568. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 5084, Leda Borges, dispõe sobre a vedação de homenagem a pessoas que tenham praticado ato de lesa humanidade, tortura, exploração, trabalho escravo, violação dos direitos humanos no estado de Goiás. Carlos Cabral, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Vista ao Major e vista a Humberto também. Titular e suplente. 3968, Amaury Ribeiro, dispõe sobre o licenciamento dos veículos de locação no estado de Goiás. Carlos Cabral, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo, deputado doutor Antônio, institui o Dia Estadual do Gestor de Gabinete do Poder Legislativo. Diego Sorgato, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 6140, Henrique César, altera a lei complementar de 26 de 96, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Educação, a fim de incluir a previsão da educação domiciliar. Diego Sorgato, relator pela dirigência ao Conselho Estadual de Educação, está em discussão. Vista. O delegado Humberto. Não, votando contra mesmo. Essa matéria não pode... 5697, Wagner Camargo, dispõe sobre a proibição de corte e fornecimento de água nos horários e dias em que determina. Hélio Souza, relator pelo pensamento ao processo 5712, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 5748, Jefferson Rodrigues, dispõe sobre a instituição da campanha estadual de prevenção ao suicídio. Hélio Souza, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 5709, deputado Virmontes Cruvinel, introduz alterações na Lei 19952, de 29 de dezembro de 2017, e dá outras providências. Distribuído ao deputado Álvaro Guimarães, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 6107, Vinícius Cirqueira, concede título de cidadã goiana à senhora Maria Félix de Souza Martins. Álvaro Guimarães, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 5783, Thales Barreto, concede título de cidadão que especifica a Mário César Botazo. Está em discussão. É pela aprovação da matéria. Álvaro Guimarães é o relator. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 5929. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência, deputado Álvaro Guimarães. Senhor presidente, para devolver a Vossa Excelência, e pediria a Vossa Excelência que consultasse o plenário para que pudéssemos votar essa matéria ainda nessa reunião. Processo 6628 da Governadoria do Estado, que indica o nome de Maria Eusébia de Lima para compor o Conselho Estadual de Educação, na condição de membro titular. Eu queria pedir Vossa Excelência também, porque ela já foi ouvida aqui por mais de uma vez, para dispensar sabatina com ela, porque ela já foi sabatinada aqui em outras oportunidades. Sim. Senhores, então peço autorização da inclusão do processo 6628. Está em votação. Encerrado. Deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 6628. Governadoria do Estado
Indico o nome de Maria Eusébia de Lima para compor o Conselho Estadual de Educação na condição de membro titular. Quem relatou a matéria foi o deputado Álvaro Guimarães. Relator pela aprovação. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Só foi uma suspensão só de 6 meses. Processo 5929. Deputado Carlos Cabral, da denominação ao próprio público que especifica Brasil Bruno de Bastos, passarela sobre GO 070, povoado de Areia, situado na cidade de Goiás. Deputado Álvaro Guimarães, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem e aprovado. Deputado Henrique Arantes. Presidente, eu gostaria que fizesse o registro em ata do voto da Bia, que foi aprovado para o Conselho de Educação, por essa Comissão de Justiça, que fique registrado o voto em ata do nosso amigo delegado Humberto Teófilo, que ele votou pela aprovação da Bia para o Conselho de Educação. Questão de ordem? Aliás, a votação... o Major estava presente, eu sou suplente, então realmente... Está aqui o Major. Aliás, o Major. A votação... E se não... A votação foi unânime, como não deveria ser diferente, né? É por unanimidade. Afinal, trata-se de uma das pessoas mais ligadas à área da educação do Estado de Goiás, então faz-se justiça. Vossa Excelência, deputado. E não há problema nenhum as pessoas mudarem de opinião, senhor presidente. Vimos agora recentemente Rosa Weber e Gilmar Mendes mudando assim em menos de 2 anos de opinião sobre questão de segunda instância. Não há problema nenhum a gente mudar para corrigir os fatos. Principalmente quando muda para melhor. Pela ordem, presidente. 6004. Deputado Bruno Peixoto, estabelece que as escolas públicas disponibilizem cadeiras em locais determinados aos portadores TDAH e dislexia. Henrique Arantes, relator pela diligência, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com a diligência, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Com voto contrário, deputado Carlos Cabral. Pela ordem, presidente. Vossa Excelência. Quero só endossar as palavras de Vossa Excelência com relação à Bia, realmente uma batalhadora dedicada à educação em Goiás, ela merece o voto dessa casa. Muito obrigado, presidente. Processo 4576. Paulo Trabalho dispõe sobre a proibição do mecanismo de ligações insistentes pelas empresas com o intuito de cobrança ou outro contato com o consumidor. Carlos Cabral, relator pela aprovação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 5704, Thiago Albernaz, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Sociedade Lar dos Idosos Henrique Stabile, com sede no município de Edéia. Relatório de Antônio Gomídia pela aprovação da matéria está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem. Permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Deputado Vinícius. Questão de ordem, só presidente, pediu uma gentileza a Vossa Excelência, para que aprecie ainda hoje um projeto de 5787, que declara utilidade pública uma entidade devido às urgências que nós sabemos que o governo do Estado precisa. Por favor, o processo 5787, para deliberarmos aqui, trata-se de uma utilidade pública. Obrigado, meu líder. Senhores, processo 5787, deputado Vinícius Cerqueira, dispõe sobre
a publicidade dos recursos transferidos a entidades privadas sem fins lucrativos da outras providências. Não é essa a matéria. Presidente, pode encerrar. Ok, suspendo a votação. Não havendo mais matéria a ser deliberada, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão, convocando outra em caráter ordinário para a próxima quinta-feira, às 14 horas. Está encerrada a presente sessão.